O Espiritismo se apresenta como uma doutrina de amor e esclarecimento espiritual, mas será que sua origem e ensinamentos são realmente compatíveis com a Bíblia? Neste vídeo, analisamos as raízes do Espiritismo e como a Palavra de Deus alerta sobre os perigos do contato com espíritos. O Espiritismo é frequentemente apresentado como uma doutrina de luz, esclarecimento e amor ao próximo. Muitos dos seus seguidores acreditam estar em busca de um conhecimento superior, uma conexão com o mundo espiritual que traria respostas e consolo. Contudo, ao analisarmos essa doutrina à luz da Palavra de Deus, percebemos que há sérias incompatibilidades entre o Espiritismo e o cristianismo bíblico. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo de nos envolvermos com práticas espirituais que não procedem de Deus. Em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, encontramos uma advertência clara. Entre ti não se achará quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essa passagem mostra a proibição direta de qualquer tentativa de comunicação com os mortos, prática central no Espiritismo. Além disso, um dos fundamentos do Espiritismo é a crença na reencarnação, que defende que a alma passa por diversas existências para alcançar evolução espiritual. No entanto, a Escritura Sagrada ensina uma realidade completamente diferente. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Esse versículo refuta categoricamente a ideia de múltiplas vidas e deixa claro que, após a morte, segue-se o julgamento divino. Outro ponto crucial é a visão espírita sobre Jesus Cristo. No Espiritismo, ele é visto apenas como um espírito elevado, um mestre moral, mas não como Deus encarnado. Esse pensamento é uma negação direta da divindade de Cristo, pois a Bíblia declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versos 1 e 14. Negar a divindade de Cristo é rejeitar a base do verdadeiro cristianismo. O Espiritismo também ensina que os espíritos podem se comunicar com os vivos, trazendo mensagens de consolo e orientação. No entanto, a Bíblia nos mostra que os mortos não têm parte no mundo dos vivos. Em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Essa passagem desmente a ideia de que os mortos podem interagir com os vivos e reforça que qualquer comunicação espiritual que pareça vir de mortos é, na verdade, uma enganação maligna. Além disso, a Bíblia nos alerta que Satanás e seus demônios se disfarçam para enganar. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, verso 14. Isso significa que muitas experiências espirituais aparentemente benignas podem, na verdade, ser armadilhas do inimigo para afastar as pessoas da verdade do Evangelho. A salvação no Espiritismo também é baseada em méritos e evolução espiritual, enquanto o cristianismo bíblico ensina que a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Dessa forma, qualquer sistema religioso que ensine que a salvação depende do esforço humano está em desacordo com a mensagem do Evangelho. Diante dessas verdades, fica evidente que o Espiritismo não é uma religião compatível com o cristianismo bíblico. Suas doutrinas contradizem diretamente as Escrituras e afastam as pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus. A Bíblia nos adverte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. O Espiritismo, com sua comunicação com espíritos, ensino da reencarnação e rejeição da divindade de Cristo, se encaixa perfeitamente nessa advertência. O chamado de Deus para todo aquele que busca a verdade é abandonar qualquer ensino contrário à sua palavra e confiar somente no Evangelho de Cristo. Nele encontramos a verdadeira luz, a verdadeira vida e a verdadeira salvação.